Olá pessoal, vamos falar hoje aqui mais uma dica de GDIT. Hoje nós vamos falar quais são as regras de GDIT. A gente vai falar um pouco sobre a evolução do quadro de controle do elemento. Então, as regras elas mudaram ao longo dos anos. E além disso, o significado também de alguns símbolos mudaram. Se nós pegamos uma data do desenho, nós não podemos utilizar isto para saber qual que é a versão da norma que foi utilizada no desenho, pois algumas empresas demoram em aplicá-las e muitas não colocam no desenho qual que é a versão válida. Geralmente podemos identificar a versão da norma observando algumas diferenças. Então veja aqui o que nós vamos mostrar hoje, algumas dessas mudanças que ocorreram na norma da ASME Y14.5. Então, o quadro de controle do elemento para tolerância de posição, lá em 1966, você vê que o valor do diâmetro, né, ele ficava posterior aí ao elemento de referência. Então, primeiro eu tinha a minha posição, né, o segundo compartimento, então, era o elemento de referência, e por último, então, ficava o valor da minha tolerância. E esse valor eu precisava colocar ao lado do valor se é um diâmetro, se é um raio ou se é total o que é requerido para a posição. Daí, quando foi em 1973, com a mudança da norma, né, esses indicações de diâmetro, de raio ou total, eles deixam de ser permitido o uso deles. E aí, no caso do diâmetro, ele foi substituído pelo símbolo de diâmetro que nós já conhecemos e que é utilizado até mesmo no dia de hoje. O elemento de referência ele estava ainda no meio, mas ele também poderia ser utilizado no fim, né, depois do valor do campo de tolerância. Então, quando foi em 1982, nessa versão da norma, aí o elemento de referência ele passou a ser colocado no fim do quadro de controle do elemento. Também foi nessa época que foram utilizados os símbolos, né, os modificadores de máximo material, mínimo material, e quando ele é independente do tamanho do elemento, que é esse S dentro de um círculo, né? E nesse caso, ele precisava ser mostrado qual que era a condição que era o controle. Foi nesse momento, então, que surgiu a identificação do elemento de referência, onde que estava esse elemento de referência no desenho. Quando então, em 94, nós vemos que essa indicação do elemento de referência é no fim, continua dessa forma até os dias de hoje, e a identificação do elemento de referência passa a ser esses símbolos, né? Onde que nós colocamos um triângulo invertido, que pode ser preenchido ou não, para que a gente saiba onde que é colocado isso no desenho. Finalmente, nos dias de hoje, esse desde 2009, também continua sendo válido na versão de 2018, o elemento de referência, como a gente falou, ele é colocado no fim do quadro de controle do elemento, a identificação do elemento ele continua sendo da mesma forma que 94, só que quando junto ao datum é colocado o M dentro de um círculo, então agora ele deixa de ser chamado condição de máximo material, que é o MMC, e agora ele passa a ser chamado então limite de máximo material, Maximum Material Boundary. Isso porque existe uma forma de cálculo que, dependendo se ele é primário ou se ele é secundário, essa forma ela vai ser calculada de forma diferente. Apenas continua essa descrição, esse significado de MMC, ou condição de máximo material, quando ela for aplicada ao valor da tolerância do elemento. Bom, para quem quer saber sobre essa regra em inglês, entre aí nesse link e daí você vai
poder ler a respeito desse assunto. Espero que tenha sido interessante aí para vocês, para entenderem a respeito dessa regra de GDIT, né? E espero vê-los também na próxima vez. Nós vamos falar a respeito hora de parar com o absurdo. Na verdade, vocês vão ver que é interessante, que a forma como nós aprendemos nas escolas a respeito do sistema cartesiano, ele tem algumas desvantagens, né? E alguma coisa que, na verdade, nem mesmo pode ser medido. Então, espero vocês até a próxima dica e coloque aí um like, também compartilhe esse assunto para que a gente possa crescer a respeito do GDIT no nosso campo da engenharia. Obrigado e até a próxima.